Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um curso oferecido pela Blast em Treinamento. Eu sou Bruno Pimentel e estarei acompanhando vocês ao longo dessa jornada. Vamos iniciar agora o nosso curso sobre ultra lançamento no desmonte de rochas com explosivos, com foco em detonações a céu aberto, também conhecido como Fly Rock. No nosso curso, nós veremos os principais fundamentos, as principais causas, controles, mecanismos de geração e algumas metodologias de predição de distância de lançamento que podemos utilizar para estimar aí o controle, né, do Flyrock e também a definição da nossa zona de exclusão e do nosso cerco de área. Nós estamos iniciando o nosso primeiro módulo e a nossa primeira aula, né, ao longo do curso. Nós já vimos que temos 12 módulos, cada módulo vai ter mais ou menos 3 a 5 aulas, dependendo da complexidade aí do módulo, cada aula mais ou menos uns 30 minutos de duração. Então estamos iniciando a nossa primeira aula, a aula chamada 1.1, que é a primeira aula do primeiro módulo, onde nós faremos uma abertura geral sobre o curso e principalmente nós veremos aí a importância de estudar esse tema, a importância de nós estarmos aí à frente do controle do Flyrock ou do Ultra lançamento. Então, para iniciar o nosso curso aí, dando um ponto de partida, né, nós precisamos entender que a partir de agora nós vamos ter uma visão um pouco diferente ou de um outro ângulo do desmonte. Né? A gente é acostumado a olhar muito para o desmonte como uma etapa produtiva dentro de um processo. Né, seja na mineração ou seja na obra civil, nós quando olhamos para o desmonte, a primeira coisa que a gente pensa é em fragmentação, em lançamento do material, né, em poder favorecer a lavra, o tratamento, e a gente vê o desmonte dentro dessa cadeia produtiva. Agora nós vamos olhar o desmonte por outro lado, pelo lado do risco do desmonte. Então todo o curso nós estaremos olhando, né, o desmonte pelo lado do risco, da gestão de controle, né, no desmonte de rocha. E isso é importante porque nós vamos comentar um pouco sobre isso mais na frente, mas nós vamos ver que a gestão de risco e a gestão de produção, elas são como uma balança no desmonte. E a gente precisa equilibrar essa balança para garantir o resultado e ao mesmo tempo para garantir a segurança, né, do desmonte. Apesar do desmonte ser uma etapa produtiva dentro de uma cadeia de produção, seja de uma mineração ou de uma obra, né, nós precisamos entender que o desmonte ele tem algumas particularidades. Dentre elas é uma atividade, né, que usa muita energia concentrada, porque essa energia é liberada muito rapidamente, né, e nem sempre nós temos o controle total, né, sobre essa liberação da energia, e é aí que entra a gestão de risco. Nós temos aí uma interação dessa energia com o maciço rochoso, que muitas vezes é parcialmente conhecido ou parcialmente, né, controlado. Então nós temos uma série de falhas, intrusões, uma série de elementos que nós podemos não ter total controle ou total conhecimento na hora de realizar a nossa detonação. Toda detonação ela gera uma série de efeitos, né, e esses efeitos eles vão atuar de forma diferente em cada desmonte, com intensidades diferentes e vão se relacionar entre si. Então isso é importante nós estarmos atentos. Além de que no desmonte, além de nós que estamos trabalhando no dia a dia operacional, nós também temos o risco, né, de expor pessoas, equipamentos, instalações que muitas vezes estão a centenas de metros de distância e podem ser atingidos. Então o nosso raio de risco, né, o grau de exposição, né, à atividade é muito alto. Então nós precisamos olhar e controlar esse tema para que nós possamos, né, ter aí uma detonação de forma satisfatória. E aí precisamos entender que o Flyrock tá, ou ultra lançamento está dentro de todo esse contexto, está dentro do contexto que nós temos que entregar uma produção, está dentro do contexto que nós temos que entregar uma fragmentação, está dentro do contexto do explosivo que a gente usa, da rocha que a gente não domina, que a gente não controla, de variáveis, né, do plano de fogo que muitas vezes são
despercebidas, como por exemplo o desvio de perfuração, que muitas vezes não é mapeado. Então o fly rock está dentro desse contexto. Então a partir de agora nós vamos passar a olhar o desmonte não como um processo produtivo, mas vamos olhar o desmonte como uma gestão de risco, né, que muitas vezes a equipe mais de engenharia, equipe mais de segurança, equipe mais de administrativa tem essa visão sobre o desmonte, porque eles montam os procedimentos, os planos de fogo, as diretrizes que devem ser seguidas, né, durante a atividade, e muitas vezes a equipe operacional não tem essa visão clara. A equipe operacional sabe, eu preciso carregar o fogo até meio-dia, porque 1 hora eu vou detonar e os parâmetros do plano de fogo são esses. Então muitas vezes toda essa análise de risco, toda essa análise técnica que precisamos fazer fica um pouco despercebida no dia a dia operacional. Então, seguindo, sabemos que o desmonte ele é essencial para a cadeia produtiva, né, para a operação, seja na mineração ou seja na obra civil. A função principal do desmonte é fragmentar a rocha e deslocar o material para que ele seja escavado e transportado, né, numa obra civil, né, onde o objetivo é utilizar o local. Essas são as duas etapas principais que vêm após o desmonte e são afetadas pela eficiência do desmonte. Né? Quando nós temos um bom desmonte, a escavação é mais fácil, desgasta menos a concha da pá carregadeira, da escavadeira, né? Temos um fator de enchimento do caminhão mais eficiente, mais alto, né? E isso facilita a escavação e o transporte. Quando temos uma mineração que tem outras etapas na cadeia produtiva para a extração do bem mineral, como as etapas de classificação, etapas de britagem, etapas de moagem, que são etapas que consomem muita energia. Quanto mais eficiente for o desmonte, melhor for o resultado da fragmentação, mas nós maximizamos a produção dessas etapas, reduzimos o consumo de energia, reduzimos o desgaste. Então, assim, o desmonte afeta de forma direta toda a cadeia produtiva que vem a seguir, né, de acordo com o seu resultado. Então, nós entendemos a importância do desmonte, a importância da produção do desmonte dentro da cadeia produtiva e que o desmonte ele afeta diretamente todo o processo, seja a parte de segurança, seja a parte de produtividade, seja a parte de custos, a parte de eficiência e a continuidade operacional. Quando a gente tem, por exemplo, um desmonte ruim, a gente tem o risco de um bloco rolar e cair numa escavadeira, isso afeta a segurança, isso reduz a produtividade da escavação e do transporte. A gente tem custos mais altos porque a gente precisa fazer um desmonte secundário, uma fragmentação secundária do material, ou nós vamos desgastar mais o britador, ou o aumento, né, de viagens de caminhão aí, de transporte desse material para colocar num bota fora. Então nós temos um incremento dos custos. O desmonte também, quando não é de boa qualidade, ele vai afetar aí, como eu falei, a britagem, a escavação, né, o processamento do material. Então ele afeta a eficiência e inclusive nós temos casos sérios em que o desmonte é realizado e a gente não tem um bom resultado e não consegue nem lavrar o material ou processar o material e o material tem que ser descartado. Então a gente interrompe toda a cadeia de produção. Então o desmonte afeta diretamente e isso, né, já é bem do nosso conhecimento, do nosso dia a dia. Mas, como eu falei agora há pouco, quando a gente olha, né, para o desmonte com um olhar de gestão e controle do desmonte, a gente precisa entender que o desmonte, né, para a realização do desmonte, nós usamos muita energia comparado com os demais processos e é uma energia que nós extraímos, né, de explosivos químicos, explosivos civis. Né? Então podemos resumir aí a atividade de desmonte de rocha com explosivo, né, como uma atividade que utiliza a liberação controlada de energia do explosivo para fragmentar a rocha. Então o que nós queremos é utilizar essa energia para realizar a ruptura do maciço rochoso, a criação de fraturas, por fim a finalização da fragmentação desse material, o deslocamento desse material, a formação de uma pilha adequada para a escavação e o transporte.
Então, quando o desmonte é feito de forma eficiente, nós maximizamos o aproveitamento da energia do explosivo. Nós pegamos a maior parte da energia e direcionamos ela para fazer o que nós chamamos de trabalho útil, que é realizar aquilo que nós desejamos, que é fragmentar a rocha e deslocar a rocha. Mas infelizmente, quando nós olhamos o processo como um todo, nós sabemos que a energia ou o trabalho executado pelo desmonte, ele se divide em duas classes, que é o trabalho útil e os efeitos indesejáveis, né? Ou os efeitos desejáveis do desmonte e os efeitos indesejáveis do desmonte. Né? Em termos de trabalho útil, toda vez que a gente consome a energia do explosivo, toda vez que a gente utiliza ou maximiza o aproveitamento da energia do explosivo para fazer a fragmentação da rocha, o deslocamento do material, a formação da pilha, nós estamos aproveitando a energia. Infelizmente, o desmonte não é um processo 100% eficiente. Né? Ele tem deficiências nesse aproveitamento da energia. E toda vez que nós temos uma deficiência no aproveitamento da energia, parte da energia não realiza trabalho útil. Parte da energia é desperdiçada. E quando essa energia é desperdiçada ou liberada de forma não controlada, ela gera outros efeitos que a maioria são bem conhecidos de nós, que são vibrações, onda aérea, poeira, gases, instabilidades do maciço rochoso remanescente e o lançamento excessivo de fragmentos. Então esses seriam os 6 principais efeitos indesejados que nós temos numa detonação. Então nós vamos falar com isso mais detalhe mais na frente, mas o objetivo da engenharia de desmonte, o objetivo da técnica de desmonte é fazer com que a maior quantidade de energia liberada ela seja utilizada para realizar trabalho útil, ou seja, ela seja utilizada na fragmentação, no deslocamento do material. Por quê? Porque qualquer energia que não for utilizada para isso, ela vai ser uma energia desperdiçada e ela pode provocar vários desses efeitos aí que vão afetar o resultado do nosso desmonte. Então, independente se o efeito é desejável ou indesejável, nós podemos dizer que qualquer detonação ou qualquer desmonte de rocha, ele gera uma série de efeitos, né? E podemos resumir os principais efeitos de desmonte de rocha como 7, que são os mais conhecidos. Os 2 primeiros, que são os principais, que é a fragmentação e o deslocamento da pilha. A gente sabe que todo desmonte de rocha, com exceção, é claro, que do desmonte controlado, em que você não quer que tenha um lançamento, quer que a rocha fique no local e tal, mas mesmo assim ocorre a fragmentação, mas talvez você tenha um deslocamento reduzido, mas os desmontes convencionais de produção, e principalmente de bancadas, que é o nosso caso aqui que nós estamos tratando, né, nós temos aí os 2 efeitos principais, que estão entre os efeitos desejados, que são a fragmentação e o deslocamento. Depois nós temos os efeitos que podemos dizer que são os efeitos secundários do desmonte, mas que praticamente estão presentes em todos os desmontes de produção, que são as vibrações, a onda aérea e o ruído, que nós atribuímos juntos, poeira e gases também juntamos os dois, instabilidade, que é o estado final do nosso maciço remanescente, né, quando nós temos aí após a detonação, e também podemos ter a projeção de fragmentos, né, que veremos isso aí ao longo do nosso curso em detalhes, que nós podemos ter a nossa projeção normal, que vai estar dentro do deslocamento, podemos ter uma projeção excessiva, quando o material é lançado além da pilha de fragmentos e eles vão estar aí, né, ao longo do percurso da detonação, e podemos ter um lançamento, né, exagerado aí, que é o caso do ultralançamento e fly rock que nós estamos estudando. Então esses aqui são os efeitos que podemos dizer que estão presentes em qualquer detonação. Então, independente se você aproveitou muito a energia e gastou muita energia com fragmentação e deslocamento, sempre vai ter uma parcela remanescente que vai gerar um pouco de vibração, vai gerar uma onda aérea, vai gerar uma poeira, um gás, vai gerar uma projeção de fragmentos, uma estabilidade no maciço rochoso, ou nos casos mais extremos em que a gente tem um desperdício muito grande de energia, uma ineficiência muito
muito alta e a gente não consegue aproveitar a energia do jeito que deveria, e aí a gente tem excesso de vibrações, excesso de ondas, excesso de projeção de fragmentos. Então, independente se está equilibrado ou não, esses são os principais efeitos que nós podemos dizer que estão sempre presentes numa detonação. Quando a gente olha para os principais efeitos, independente de que eles sejam, né, desejáveis ou indesejáveis, nós precisamos entender que todo efeito ele pode gerar um risco. O que depende é da exposição. Se existe alguma pessoa, algum equipamento, algum bem, alguma coisa exposto àquele efeito. Por exemplo, quando nós falamos de efeitos desejáveis, como fragmentação e deslocamento do material, são efeitos desejáveis. Mas se você pegar aí, por exemplo, esquecer um caminhão no pé da bancada e você detonar com o caminhão no pé da bancada, o deslocamento natural do material vai gerar um risco ou um dano no caminhão, porque o caminhão estava exposto ao local onde seria lançado a pilha de material. Então, o efeito, não necessariamente sendo bom ou sendo ruim, ele gera um risco. O que gera o risco é nós termos alguma coisa exposta àquele efeito. Então, precisamos entender bem isso, né? Que o efeito ele é natural da atividade. Ele pode ser maior ou menor, e é claro que isso vai interferir na intensidade do risco, mas o risco só existe se a gente tiver alguma coisa exposta ao efeito. Por exemplo, se a gente realiza uma detonação num lugar muito isolado, num deserto, ou lá na Lua, por exemplo, né? Isso pode ser uma grande detonação descontrolada. O risco vai ser muito baixo, porque a gente não tem nada exposto àquela detonação. Já quando a gente realiza uma detonação numa mineração, que a gente tem aí oficinas, instalações industriais, equipamentos, pessoas mais próximas, nós já temos um grau de risco mais elevado. Por quê? Porque a exposição é maior. Quando nós temos uma detonação de obra civil, por exemplo, em que nós temos uma detonação numa rua para ali descobrir ou né, rebentar uma tubulação, ou para poder fazer uma fundação, alguma coisa do tipo, nós temos uma detonação bem menor, que as detonações de obra civil são bem menores, a maioria delas, do que as detonações de mineração, são bem mais controladas, mas eu estou detonando ali a 10 metros de um prédio, eu estou detonando a 10 metros de um hospital, de uma escola, de uma avenida. Então tudo isso faz com que a exposição que é alta transforme o risco muito alto. Então o risco ele é um equilíbrio entre o efeito e a exposição para aqueles efeitos. Então, quanto maior for os meus efeitos ou a intensidade da minha detonação que gera esses efeitos, maior pode ser o potencial de risco. E o potencial de risco ele só se materializa quando eu tenho alguma coisa exposta. Então, esse é um conceito que nós precisamos entender bem, porque ele afeta diretamente o nosso conceito de controle de ultralançamento e controle de fly rock. Né, como veremos mais na frente, né, uma das etapas finais e mais importantes é a definição de uma zona de exclusão, uma zona de evacuação do cerco de área. Né, e para isso nós precisamos avaliar justamente o que é que nós temos exposto próximo ao local onde nós realizaremos a nossa detonação. Então, de forma resumida, o efeito é a manifestação da detonação, ou seja, é a materialização do efeito da detonação do explosivo. A exposição significa aquilo que está exposta a esses efeitos, a energia que foi liberada, que são pessoas, que são equipamentos, que são instalações. Né? E o risco é a possibilidade de que esse efeito, né, a energia liberada do explosivo que gera o efeito, impacte ou afete, né, aquilo que está exposto, que são as pessoas, né, os equipamentos e as instalações. Então nós temos aí esse caminho de que o efeito é importante, mas ele só se materializa em termos de risco quando nós temos alguma coisa exposta. Então, quando nós realizamos uma detonação, nós temos que controlar os efeitos,
mas também temos que controlar a exposição. E sobre isso nós trataremos mais à frente, aí, mais a fundo, quando nós vamos falar sobre a definição da zona de exclusão aí do nosso cerco de área. E aí, dentre dos efeitos gerados por uma detonação, surge a pergunta, né? O que torna o fly rock ou ultra lançamento diferente? Porque ele é um risco importante, porque ele é um efeito importante, porque ele merece aí um curso, né, dedicado ao seu controle. Primeiro porque quando a gente fala de fly rock ou ultra lançamento, né, nós estamos falando de um efeito direto, né? Direto por quê? Os demais efeitos, como vibrações, como onda aérea, gases e poeiras, nós classificamos eles como efeitos indiretos. Por quê? Porque a consequência nem sempre é direta. Por exemplo, vibrações. Quando nós temos vibrações e elas afetam, por exemplo, uma instalação industrial que tem pessoas, ou afetam uma comunidade que tem pessoas, primeiro, ela pode ocorrer e não ter dano nenhum. Segundo, ela pode gerar um dano de longo prazo. Você vai tendo detonações, detonações, aquilo vai rachando uma parede, vai rachando, até que afete alguma coisa. Né? Terceiro, quando tem dano, geralmente não é a vibração que afeta a pessoa. A vibração vai, rompe o teto de alguma instalação, ela cai e bate numa pessoa, ou cai, né, e afeta algum outro equipamento. Então a maioria dos efeitos gerados por uma detonação são efeitos indiretos. Nem sempre nós temos efeitos diretos. Né? Da mesma forma a poeira, da mesma forma os gases, quando detona, os gases não afetam diretamente as pessoas. O vento desloca quando tem vento, né, favorável ou desfavorável, porque está levando ali para a comunidade, leva os gases e atinge as pessoas. Então o efeito depende da direção do vento, depende do grau de exposição. Já o efeito do fly rock, ele é direto. Quando você tem um lançamento de um fragmento e aquele fragmento atinge um equipamento, aquele equipamento é danificado. Seja pouco dano ou seja alto, o efeito é imediato. Quando um fragmento é lançado e atinge uma pessoa, né, nós temos aí um dano direto à pessoa. Pode ser inclusive uma fatalidade. Ou pode afetar um braço, bater e a pessoa perder um braço. Ou pode causar, né, escoriações. Então o efeito do fly rock, o efeito do ultra lançamento, de um fragmento atingir uma pessoa, ele é muito mais direto do que os efeitos de outros, né, do que outros efeitos aí, do que o impacto de outros efeitos de uma detonação. Então esse é o primeiro ponto. Né, é que nós temos o lançamento físico de fragmentos que podem causar um dano direto e físico. Esse dano direto e físico pode causar tanto a pessoas, como equipamentos, como a instalações. Né? É um dano que a distância nem sempre diminui o impacto ele feito. Se o fragmento for lançado muito alto, dependendo do ângulo que ele for lançado, dependendo da velocidade que ele cair, ele ganha aceleração e força com a gravidade. Então o dano dele pode ser bem severo, né? Inclusive a fatalidade mesmo a pessoa estando a quilômetros de distância. Né? Existem aí relatos de lançamentos de fragmento que ocorreram a 1 km, 2 km de distância, né? Inclusive mais do que isso, que atingiram pessoas, instalações, né, equipamentos, e que o dano realmente é bem severo. A gente pode ter aí o lançamento de um fragmento ou de vários fragmentos. Né, e isso pode agravar ainda mais o dano. A gente não tem uma direção definida de por onde, ou um meio de por onde, né, o fragmento vai ser lançado. Ele pode ser lançado para frente, para trás, para cima, para os lados. Pode fazer, né, diversos tipos de trajetória, uma trajetória mais alta, uma trajetória mais rasante. Então nós temos, né, uma imprevisibilidade no seu lançamento. Ele, como eu falei, pode gerar dano localizado e severo, pegar na cabeça de uma pessoa vai gerar uma fatalidade, pegar no motor de um equipamento pode destruir o equipamento, né? Uma série de fragmentos lançados numa via vai obstruir o acesso, pode ou não atingir pessoas e equipamentos, ou destruir a própria via. Então assim, o fly rock ele se destaca, né,
com relação aos outros efeitos, porque os outros efeitos, a maioria das suas consequências são indiretas, enquanto o Flyrock, né, o ultra lançamento, é um efeito direto, muitas vezes não tão facilmente previsível ou totalmente imprevisível, porque a gente não tem como, né, saber qual fragmento vai ser lançado, quantos fragmentos vão ser lançados. Então, assim, o que torna o Flyrock diferente é que o Flyrock, quando ele ocorre, o risco de dano, né, ele é muito mais alto e muito mais severo do que em outros efeitos que nós temos aí, né, na nossa detonação. E aí o Flyrock se torna crítico por causa do seu alto potencial. Porque o Flyrock em si, quando nós formos ver mais na frente a definição de Flyrock, ele só se materializa quando ele sai da nossa zona de segurança, quando ele sai da nossa zona, né, do cerco de área. Antes disso, ele não é um Flyrock, ele não é um ultra lançamento. Ele pode ser um lançamento excessivo, ele pode ser um lançamento além do padrão, mas enquanto ele está dentro da zona de controle, ele está controlado, como o próprio nome diz. Quando ele ultrapassa o limite de segurança, é que ele se torna um Flyrock, ou ele é, né, nomeado ou denominado de Flyrock ultra lançamento, e aí a criticidade é direto, que primeiro, ele passou da nossa zona de controle, então a gente não tem, né, o mínimo controle sobre o que ele vai atingir. Fora da nossa zona de controle do nosso cerco de área, estão pessoas que muitas vezes não sabem que aquela detonação está ocorrendo, tem equipamentos que estão lá estacionados, tem instalações, né, que não foram avaliadas ou protegidas. Então, assim, o Flyrock é crítico por causa da severidade, né, ou alto potencial de impacto, né, que ele pode causar quando ele ocorre, e por causa da baixa tolerância que ele tem ao erro. Né? Um único fragmento pode gerar um grande estrago, inclusive uma fatalidade. Né? Nós não temos como saber quantos fragmentos vão ser lançados. Quando o evento acontece, o fragmento é lançado, ele é lançado na detonação e são milésimos de segundo, poucos segundos até ele atingir o alvo. A gente não tem como dar tempo de mover as coisas do local. Ah não, o fragmento está caindo, vamos lá tirar todo mundo. Né? Isso não, ele não nos permite isso. Então, assim, a severidade, o potencial, né, quando o Flyrock acontece, ele é muito alto e ele não tem controle, a tolerância ao erro ele é muito baixo. É isso que faz o Flyrock ser um risco tão crítico e merecer realmente um destaque no controle da gestão de risco e no controle da nossa detonação. E aí agora chegamos no ponto, ou talvez na reflexão, que eu acho mais importante nessa aula introdutória, que muitas vezes pessoas têm essa percepção de que o cerco de área, de que a zona de exclusão é o que torna o desmonte seguro com relação ao controle de Flyrock, e isso não é verdade. Né? Não é definir um cerco de área que vai dizer que o meu desmonte está seguro, porque com um cerco de área bem definido eu não tenho um risco de Flyrock. Não é bem assim, que primeiro o cerco de área, a zona de exclusão, o limite de segurança, ele tem que ser definido baseado numa análise técnica bem rigorosa e crítica, que muitas vezes isso não é realizado, como nós vamos ver ao longo do curso. Né? Para definir uma zona de exclusão, uma distância de segurança, tem uma série de fatores que eu preciso analisar. Eu preciso analisar o meu projeto, eu preciso analisar os riscos, né, de lançamento de fragmentos, mecanismos que podem gerar, né, o lançamento do fragmento. Eu preciso analisar a energia que eu tenho disponível, a geologia, a característica da rocha, né, em que eu estou fazendo a detonação, a qualidade da perfuração, a parte operacional, carregamento, tamponamento, sequenciamento. Então existe uma série de fatores, de variáveis que eu preciso avaliar elas e fazer uma análise técnica para, através de modelamento, através de estimativa, de previsão, de análise de dados, de avaliação, eu chego e defino uma distância segura. Isso é um passo fundamental para diminuir a exposição ao risco, como nós falamos anteriormente. Né? E nós vamos estudar sobre isso um pouco mais na frente, como nós vamos definir essa distância.
Mas não é porque eu defini essa distância que eu estou seguro. Por quê? Porque eu defino uma distância baseado numa análise técnica, baseado em alguns parâmetros. Se, por exemplo, eu fiz aí o dimensionamento considerando que ia ter 100 quilos dentro de um furo e na hora da detonação alguém coloca 120 quilos dentro do furo, toda a minha análise que eu fiz ela já não é mais válida, porque eu tenho aí um 20% de acréscimo de energia que não estavam previsto. Então, assim, nós temos uma série de variáveis que podem afetar a eficiência da nossa zona de exclusão, né? Além de tudo isso, pode ter uma série de efeitos que não são totalmente controlados por nós. Então, por exemplo, o explosivo pode ter um comportamento diferente do padrão, né? A rocha pode ter uma falha, pode ter uma fratura, pode ter um desvio, né? Uma zona de intersecção que não foi mapeada durante a avaliação de risco e isso pode causar um ultralançamento. Então não é porque eu tenho uma definição de cerco de área, seja ela boa ou seja ruim, que eu estou seguro, né? Porque o meu fragmento, se ele for lançado, o meu não, o fragmento, né, do desmonte, se ele for lançado, ele pode, né, ultrapassar o cerco de área, e aí ele se nomeia um ultra lançamento ou um fly rock, e quando ele passa o cerco de área, eu já não tenho mais controle, já não está mais dentro da minha zona de controle. Então o risco do fly rock, ele nasce desde a origem do desmonte e quando ele ultrapassa as minhas barreiras de controle é que ele se materializa. E aí é quando realmente nós temos aí uma grande exposição do risco sem controle. Então precisamos entender que a distância de segurança ela é um dos elementos ou uma das barreiras de controle. E ela não é nem o ponto de partida e nem o principal controle para garantir que o fly rock ele não ocorra e não atinja pessoas. Ele é parte do controle, ele deve ser parte do processo, mas ele não é o principal motivo de impedir que o fly rock, né, seja gerado do desmonte e impedir, né, que ele atinja pessoas. Então isso é uma reflexão interessante porque, por exemplo, temos muitas operações que já rodam há muitos anos em que, por exemplo, tem o cerco de área definido 500 metros e era 500 metros há 10 anos e aí mudou o explosivo, mudou o fornecedor de explosivo, mudou pessoas, mudou processos, mudou o procedimento, né? Mudou a forma como faz o desmonte, mudou a razão de carga, mudou os acessórios que usa, mudou o sequenciamento da detonação e o raio de segurança ainda permanece 500 metros. Né? Então, assim, todas as variáveis, ou a maioria das variáveis, elas mudam ao longo do tempo e muitas vezes essa análise de garantir, né, que a distância de segurança está adequada aos parâmetros técnicos da detonação, ela não é feita na sua origem. Então, assim, ter um cerco de área é essencial, é uma das barreiras para controle de fly rock, mas não é dizer que porque eu tenho um cerco de área que o fly rock ele não vai acontecer. Isso tem que ficar bem materializado na gente aí, que a gente vai analisar sobre isso quando nós formos falar sobre os controles de fly rock e como nós formos falar sobre as barreiras de prevenção e de mitigação, né, de danos aí com relação a isso. Né? Dentro dos principais fatores que podem influenciar a geração ou risco de fly rock, a gente costuma dividir ele em 3 grupos principais, que são os fatores de projeto, os fatores de execução e os fatores de geologia. Né? Então o fly rock ele pode nascer desde o projeto quando ele não é bem concebido, quando a gente tem um dimensionamento errado, razão de carga errada, diâmetro de furo errado, relação profundidade tampão, afastamento tampão, afastamento, espaçamento, sequenciamento. Então o projeto, o plano de fogo, né, que é o projeto da nossa detonação, do nosso desmonte, ele é o primeiro ponto de partida, ou o primeiro fator que pode gerar um fly rock. Então, nós ao longo do curso analisaremos diversos fatores de projeto que podem sim gerar aí um fly rock e eles precisam ser controlados. Então, além de controlar o cerco de área, nós precisamos controlar os fatores de projeto porque eles podem sim, né, gerarem um fly rock. Depois nós temos os fatores de execução, que
é a parte operacional, que é quando eu tenho um desvio de perfuração, quando eu tenho furos fora do programado, afastamento curto, né, sobrecarga dos furos, um tampão ineficiente, quando eu não realizo o sequenciamento da minha detonação de forma correta, eu erro na temporização. Então tem uma série de itens que durante a execução a gente pode fazer diferente daquilo que está projetado no plano de fogo, e isso pode ser uma fonte geradora de fly rock. Então, mesmo que eu tenha uma distância de segurança, um cerco de área bem definido, se na hora de executar meu desmonte eu executo ele diferente do meu projeto, que foi a base para a definição do meu cerco de área, eu tenho aí um risco de gerar o fly rock. E aí, por fim, nós temos a terceira, né, o terceiro grupo de fatores, que são os fatores de geologia. Quando eu tenho, por exemplo, fraturas não mapeadas, juntas, vazios, zonas de fraqueza, interseção, né, de materiais, irregularidades na face. Então posso ter uma série de características do meu maciço rochoso, que primeiro eles podem não ter sido avaliada, ou eles podem não ter sido conhecida, uma fratura interna dentro do maciço, que a gente não sabe, que ela não foi mapeada, né, que a gente não tem a direção dessa fratura, que o explosivo pode migrar por ela. Então tem uma série de fatores que podem também contribuir, né, para a geração de fly rock. Então eu posso ter um bom projeto, eu posso ter uma boa execução, posso ter um cerco de área bem definido, mas se algum elemento geológico, algum elemento do maciço rochoso não for conhecido ou não estiver sob controle, isso pode gerar uma situação que pode gerar aí o fly rock. Então o risco sempre aumenta quando a gente tem, né, efeitos de projeto, efeitos de execução, efeitos de geologia, né, e tudo isso está atrelado à energia, ao confinamento e ao equilíbrio disso com as características da rocha. Então nós teremos aí mais na frente um capítulo exclusivo para falar disso, né, entre energia e confinamento, a relação, e como isso precisa estar equilibrado também com a resistência do maciço rochoso. Então, o controle do fly rock, ele sempre começa antes da detonação. E posso dizer aí que 99% do controle é feito antes da detonação. Porque depois de detona, né, nós já não temos mais controles sobre o fragmento. Nós vamos ver que existem algumas situações especiais, né, de detonações controladas, algumas barreiras de mitigação em que em alguns casos eu posso abafar o desmonte, eu posso, né, colocar aí uma correia, uma camada de proteção, eu posso colocar algumas barreiras, algumas camadas de blindagem sobre equipamentos, sobre máquinas, instalações, né, posso colocar aí um bunker, alguma coisa segura para que as pessoas não estejam expostas ao risco. Isso são medidas mitigatórias que depois da detonação ocorrer, elas podem servir como, né, aí diminuir a exposição ou diminuir o risco, mas que as principais ações, 99% dela, vão estar antes da detonação. Então eu preciso controlar o projeto, ter um projeto adequado, eu preciso ter um controle de campo, né, na execução do meu projeto, eu preciso ter um cerco de área bem definido e controlado, realmente isolado, para que ninguém entre na área de risco, para que eu tenha aí também, né, uma boa detonação. E aí depois da detonação eu tenho uma série de registros e aprendizados, né, que eu utilizo para poder fortalecer os controles das detonações seguintes, né? Isso já não me ajuda com a detonação que eu já fiz, mas me ajuda com as próximas detonações que eu vou fazer numa evolução e num ciclo contínuo de aprendizado. Então, diante disso, né, aqui precisamos destacar o papel do profissional, né, diante do risco do fly rock. O profissional, né, seja engenheiro, seja técnico de segurança, engenheiro de minas, né, técnico de mineração, civil, blaster, encarregado, supervisor, seja o operador de campo, o operador de MMU, né, o auxiliar de produção, qualquer que seja, todo profissional que está
né, ligado diretamente à execução, desde o planejamento até o cerco de área, verificação final e liberação de área, análise dos resultados, né, envolvido no processo de desmonte, ele tem um papel fundamental e muito mais importante no controle do fly rock do que em todos os outros efeitos e riscos que nós temos envolvido na atividade de desmonte de rocha. Porque o projeto é feito e é feito por um profissional. Esse profissional precisa garantir que os controles adequados estão sendo feitos no processo. Depois ele é executado por um ou outros profissionais que precisam garantir que a execução está sendo feita da forma que foi feita. Né? Da mesma forma que durante a execução ou antes da realização exata da detonação, nós temos aí, né, todo um tempo e um processo de atividades que precisam garantir que aquilo que foi projetado está sendo executado e que ele foi projetado com as premissas adequadas. Por exemplo, às vezes a gente projeta um plano de fogo completo antes da detonação, é claro, mas aí vem a perfuração e identifica que na perfuração pegou uma zona de fraqueza muito maior do que estava prevista. Então provavelmente é alguma falha. E aí o profissional lá, o operador de perfuração, que não foi envolvido na definição do projeto, muitas vezes ele não sabe se o engenheiro, ou se o técnico, ou se o blaster, né, sabia que tem essa presença dessa falha lá. Então a atitude desse profissional ou o controle do processo de garantir que essa informação retroalimente a execução do plano de fogo pode ser fundamental para poder concluir aí a gestão de risco e a gestão de controle do Flyrock. Então o profissional precisa fazer uma interpretação do cenário inicial assim fundamental para poder desenhar o plano de fogo, né? Na hora de executar esse plano de fogo é necessário verificar se o projeto é adequado, se ele está sendo executado de forma adequada, se as alterações que foram feitas de forma adequada, controlada, se foi retroalimentado, corrigido. É necessário que os profissionais que estão executando, eles identifiquem desvios, incertezas, variações e que isso tudo retroalimente o sistema para que isso seja analisado e com base em tudo isso precisamos tomar decisões conservadoras. Por exemplo, meu tampão estava programado para ser 3 metros. Né? Eu tive alguns casos que tive excesso de carga, tenho vários tampões ou alguns tampões com 2,5. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar meu cerco de área por causa de 2,5? 2,5 está dentro da minha margem de controle, dentro da minha margem de variação, dentro da minha margem de risco. Então são decisões como essa que precisam ser tomadas no dia a dia, olhando desde um cenário conservador. Porque quando eu faço o meu projeto de plano de fogo, quando eu faço o meu desenho lá atrás do meu cerco de área, da minha distância de segurança, são baseados em condições, na maioria das vezes, ideais. E essas condições ideais, elas nem sempre existem. E pequenas variações podem alterar de forma assim abrupta o nosso resultado. Então nós precisamos saber, né, quais elementos são limites de tolerância e quais elementos não são limites de tolerância. O que é que o profissional, o que é que o operador pode decidir no dia a dia, o que é que o ajudante pode decidir no dia a dia, o que é que o blaster pode decidir, aonde é que eu preciso chamar o engenheiro, o encarregado, o gerente, a gestão para tomar a decisão. Então isso tem que estar bem mapeado num sistema de controle ou então na experiência do profissional que está à frente da execução do serviço para garantir que isso venha a me dar realmente, né, um controle efetivo de Flyrock. E tudo isso precisa ser documentado e servir como aprendizado para que retroalimente o sistema e eu possa ter cada vez um controle mais eficiente. Então não basta aplicar regras de controle de Flyrock. Não basta dizer, ah não, eu preciso fazer o cerco de área com 500 metros, eu preciso tirar todo mundo do cerco de área. É necessário saber se essas medidas de controle, né, elas estão adequadas diante da variabilidade que nós temos aí no nosso processo. Então, para finalizar essa aula de hoje, a nossa primeira aula, nós temos aqui, né, o caminho que nós vamos percorrer ao longo do nosso curso.
esse primeiro módulo, essas primeiras aulas, nós vamos falar, as 3 primeiras aulas, vamos falar justamente sobre isso, sobre os fundamentos para entender a importância, o porquê, o para quê, o como do fly rock ou do contexto que está inserido o fly rock dentro do desmonte de rocha. Então vamos entender aí os fundamentos básicos do fenômeno, né? O que é fly rock, né? O que é que isso impacta, quais são aí as consequências que nós podemos ter. A partir disso, nós vamos analisar o risco associado ao fly rock, quando o fly rock ocorre, né? Qual o risco que a gente tem, para que a gente, a partir desse risco, a gente analise ele desde uma visão de legislação, de normas, responsabilidades profissionais, procedimentos, e aí a gente possa entender, né, o fly rock num contexto geral, para a partir daí partir para a parte mais técnica, que é aí onde a gente vai ver os mecanismos principais de geração de fly rock, a física por trás do lançamento dos fragmentos, os conceitos de balísticas, depois o conceito de energia, de confinamento, né, da ferramenta SDOB, para nós podermos aí controlar o grau de ejeção do desmonte, ou controlar não, avaliar o grau de ejeção de confinamento. Depois nós veremos as causas principais aí que podem causar um fly rock. Depois quais são os controles, né, e as formas de mitigar essas causas para que não gerem o fly rock. E aí depois a gente entra, claro, na parte mais esperada do curso, que todo mundo fica querendo, né, fazer o cálculo da fórmula mágica, como é que eu vou calcular qual é a distância que vai o meu fragmento. E nós vamos ver que não existe fórmulas mágicas, existem algumas técnicas para nós fazermos estimativas de lançamento, mas que essas estimativas são limitadas, né? A gente usa ela como base, sim, para definir o cerco de área, para definir o controle, para definir controles adicionais, né? Mas que a gente precisa ter o cuidado de entender que elas não são a regra do jogo e que a gente precisa usar elas com bastante cautela. E por fim, nós vamos ver aí uma série de tecnologias, ou comentar sobre elas que estão disponíveis, né? E também da gestão do risco no dia a dia, como é que a gente faz para poder gestionar o risco de fly rock, o que é que a gente precisa fazer da parte técnica, da parte operacional, da parte de gestão, para poder ter isso sob controle. Então é mais ou menos o caminho que a gente vai percorrer ao longo do curso, iniciar pelos fundamentos, depois os riscos, depois legislação, depois os mecanismos de geração, a física, a balística, confinamento, aí depois a parte operacional de causas e controles, depois a tão sonhada predição aí, modelagem do lançamento e por fim tecnologias e gestão de risco sobre o fly rock. Então, para fechar essa primeira aula, nós vimos que o desmonte é um processo produtivo, está dentro de uma cadeia e tem uma importância, né, imensurável, vamos dizer assim, dentro do processo produtivo, principalmente de uma mineração. Ele pode impactar diretamente custos, eficiência operacional. Então o desmonte, sem sombra de dúvida, né, é um processo que precisa ser olhado pela parte produtiva e eficiência dos seus resultados, né? Essa é a sua função principal, mas também o desmonte nós vimos que ele é um processo de risco, né, porque ele tem uma série de efeitos, né, que dependendo do grau de exposição, eles podem gerar um risco muito alto e isso precisa ser controlado. E isso parte, principalmente quando a gente se refere ao fly rock, do controle de energia. Né, nós comentamos sobre o trabalho útil e sobre os efeitos indesejáveis e comentamos que quanto maior a parcela controlável e utilizada de forma eficiente da energia, menor é a energia desperdiçada e menor são os efeitos indesejados. Então o controle da energia é fundamental para nós termos aí o controle sobre os efeitos da nossa detonação. Vimos aí que os principais efeitos da detonação são vibrações, onda aérea, gases, poeira, instabilidade do maciço e lançamento dos fragmentos, e que o seu grau de risco é definido pelaquilo que eu tenho exposto. Uma detonação num lugar muito isolado vai ter uma série de efeitos e o risco é muito baixo porque eu não tenho nada exposto àquele risco. Quando eu tenho uma detonação de uma obra civil dentro de uma cidade, né, a minha exposição é muito alta, então o meu efeito tem um grau de risco um potencial de risco muito elevado. Então nós temos que olhar os efeitos juntamente com a exposição. E tudo isso me leva a tomar
prevenções, atitudes preventivas, né, antes da minha detonação, para garantir que minha energia será controlada, que os efeitos indesejados serão o mínimo possível e que eu não vou ter pessoas, equipamentos, né, e ativos expostos. Beleza? Esse é o resumo da nossa aula inicial. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre energia, plano de fogo e o processo de detonação, né, para que a gente vá entendendo de onde é que nasce o fly rock. E para fechar, nós temos uma frase de fechamento aqui, que é: o fly rock não começa na trajetória do fragmento, ou seja, quando ele é lançado. Ele começa nas decisões que nós tomamos antes da detonação. Então, ele nasce num plano de fogo errado, numa execução, né, mal feita, numa falta de controle, numa falta de conhecimento. Aqui que nasce o fly rock. E aí ele se materializa mais da frente. Então o fly rock não começa na trajetória do fragmento, ele começa nas decisões tomadas antes da detonação. E aqui entra a nossa eficiência profissional aí, né, que estamos aí a cada dia nos aperfeiçoando para garantir, né, que ele não ocorra e que as decisões são tomadas de forma eficiente. Pois é isso, meus amigos, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez, espero que tenha gostado dessa primeira aula. É claro que os primeiros módulos são mais conceituais, vamos dizer assim. Depois a gente entra para parte um pouco mais prática e fica um pouco mais animado, mas é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e espero você na próxima aula.